Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. Você já sabe que o Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá. E não tem jeito melhor de você nos apoiar do que seguindo esse podcast aqui. Já seguiu a gente no Spotify ou no YouTube? Segue a gente aí, perde tempo não. Toda semana tem papo novo, tanto do Cantos do Sabiá quanto do Comida de Verdade. Siga a gente aqui. E olha, antes da gente passar para o nosso papo, preciso falar sobre o dia 15 de outubro, o Dia do Consumo Consciente. O Dia do Consumo Consciente é uma data importantíssima para a gente refletir os impactos que nós temos ao redor de nossas comunidades. E pensando em feiras agroecológicas, feiras orgânicas, supermercados, açougues, enfim, tanto lugar que a gente frequenta quando vai às compras, você já parou para pensar em onde vão parar todas as sacolas plásticas que a gente descarta? Pois é, muito disso vai parar em córregos, rios, riachos, poluindo a nossa cidade, poluindo a nossa água que abastece campo e cidade. O caos é grande, mas pode ser freado com a sua ação. Sacolas reutilizáveis ou biodegradáveis salvam a nossa natureza. Pensando nisso, antes mesmo do nosso papo, você ouve agora a campanha do Centro Sabiá, Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Já parou para pensar quantas sacolas plásticas você acumula em cada feira? Depois de usadas, elas continuam por aí, poluindo e contaminando os solos e as águas. As feiras agroecológicas convidam você a fazer parte da campanha Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Lembre-se sempre de levar sacolas retornáveis para a feira. Além de consumir alimentos agroecológicos, precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico. Hoje falamos sobre alimentação, fome e as mudanças climáticas. 16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação, uma data que levanta essas conversas sobre comida, alimento de qualidade, em quantidade para todo mundo. Mas temos que novamente falar dessa data em meio a uma crise alimentar global, sendo o Brasil um país que teve 21,1 milhões de brasileiros na insegurança alimentar grave ano passado. Mais de 125 milhões de brasileiros sofreram com a insegurança alimentar na pandemia. Além da crise alimentar, uma crise ambiental com o aquecimento acelerado da Terra e as mudanças climáticas extremas. Sim, estamos enfrentando tudo isso. Para quem produz o alimento, a comida de verdade, isso tem um impacto profundo. Então, entre alimentação, fome e mudanças climáticas, o que fazer? É para falar desse tema tão importante que hoje convidamos alguém tão importante para nossa mesa mais uma vez. Ele que é recordista de participações aqui no programa, Alexandre Henrique Pires, diretor de combate à desertificação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Também foi coordenador por um tempão aqui do Sabiá. Alexandre, bem-vindo ao nosso programa. Fala, João, tudo bem? Nossa, que alegria estar aqui com vocês novamente, participando deste programa que é maravilhoso e que traz sempre muitas informações. É uma alegria. Muitas saudades também. Igualmente, Alexandre. E olha, já pensando nessa data, né, 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, eu já te pergunto de cara, faz sentido discutir mudanças do clima e alimentação tudo num pacote só, Alexandre? Só faz. Acho que a gente, no contexto que a gente vive hoje de emergência climática, e a gente sabendo que o contexto da emergência climática afeta principalmente as populações mais pobres, dos países não desenvolvidos ou em desenvolvimento, e é também nesses países onde está o maior contingente da população em situação de fome,
Então, discutir a questão climática é indissociável da discussão sobre o combate à fome, João. Pois é, Alexandre, e assim, a discussão é global, né? O mundo não para de aquecer, as tendências, né, de mudanças climáticas serem cada vez mais extremas. É o que, bom, inúmeros órgãos discutem no mundo todo, né? Mas o que isso significa, Alexandre? Que extremo é esse que a gente vai encarar ou já está encarando? Olha, a gente tem presenciado nos meios de comunicação, televisivos ou de jornais, ou pela próprias os meios virtuais, Sim. uma série de fenômenos que têm acontecido no Brasil e no mundo. Se a gente olhar um pouquinho para a nossa realidade no Brasil, nós começamos o ano com uma situação de seca extrema na região sul do Brasil e na região norte, na região amazônica, e cheias, que também devastaram várias comunidades, sobretudo as comunidades extrativistas camponesas. E nós estamos chegando no final do ano com o inverso desse processo. A região sul está tendo um impacto muito grande de cheias e enchentes, e a região norte está sucumbindo com uma seca que a gente jamais imaginaria há, 15, 30 anos atrás, que a região norte, tão abundante em água, tivesse problemas com secas tão severas, né? Então, só para se ter uma ideia, o governo, através do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e vários outros ministérios, estão com um conjunto de ações para socorrer tanto a população da região norte, que sofre com as secas, quanto para a população da região sul, com as questões voltadas às enchentes. Então, essa é uma demonstração muito concreta de que aquilo que se sempre falou das mudanças climáticas que afetam a vida da gente, ela já está acontecendo de forma muito concreta. Não é uma coisa do futuro, as próximas gerações, cuidado! Vai acontecer, está acontecendo já nesse momento, né? Se a gente levar em conta, por exemplo, de que a alteração no clima do planeta, ele aumentou desde a Revolução Industrial até hoje 1,5 grau, e os países, através da agenda climática, tendem a fazer um movimento para retardar o aumento da temperatura do clima até 2050, em 1,5 grau, porque isso seria, vamos dizer assim, uma situação extrema para o que a gente teria condições de suportar. Isso significa dizer que há um trabalho enorme a ser feito do ponto de vista da restauração ambiental, do cuidado, né, com a população, para que a gente tenha uma minimização, vamos dizer assim, dos impactos sobre essa agenda climática na vida das pessoas. E aí, quando a gente fala de cheias, a gente fala também, não só, a gente fala do impacto disso na vida direta das pessoas, porque destrói as casas, né, os bens que as pessoas lutam muito para poder conseguir. Mas se a gente olhar direitinho para o tema que nós estamos discutindo aqui, que é a questão climática e o combate à fome, João, as enchentes, elas acabam também com as lavouras, né, com a produção alimentar. Perfeito. Inclusive, exatamente, então, Alexandre. A mudança no clima e essas situações críticas climáticas, elas tendem, obviamente, a afetar de forma direta a produção de alimentos. Isso significa afetar a oferta de alimentos para a população. Isso acaba atingindo, vamos dizer assim, essa oferta reduzida, o aumento dos alimentos, né, dos preços dos alimentos, e, consequentemente, para as populações mais pobres, a dificuldade de acessar esse alimento para poder manter suas necessidades. Então, essa é uma situação muito crítica e que a gente precisa olhar para ela com muita atenção. Alexandre, você falou aí do aumento das temperaturas em 1,5, né? De temperatura. Isso, exato. E aí a gente olha e diz, ok, né? 1,5, mas que impacto isso tem, Alexandre, quando a gente pensa justamente nesse produtora, agricultora que alimentam o país, que podem inclusive estar nos ouvindo agora? Olha, a gente tem... Qual é a grande... Eu vou tentar trazer essa coisa de 1,5 grau de temperatura, o que é que significa isso, né? Então, parece tão pouco, né? Alexandre? Uma coisa pouquinha, 1,5. Mas o que é que ocorre no modelo de desenvolvimento que a gente tem, sobretudo no agroindustrial, no Brasil e no mundo? A gente tem um crescente movimento das grandes empresas produtoras agropecuárias, né, seja da produção
agrícola, de commodities, como é o caso do café, do algodão, da soja, Sim. do milho para a produção de ração. Ou seja, você tem ou a produção de celulose para suprir a necessidade de mercado de papel. Ou seja, você tem uma série de produtos que são da agricultura industrial, ou os grandes produtores de gado, de proteína, de certa forma, né? De modo geral, de galinhas, de gado, ou seja, em grande escala. Sim. Isso tudo, no modelo que se utiliza hoje na grande indústria da agricultura, devasta toda a vegetação nativa. E a gente tem aí um exemplo muito concreto, próximo, nosso, encravado entre a região norte e a região centro-oeste e nordeste do Brasil, que é o Mato Piba, que é uma região gigantesca de área de cerrado e de floresta amazônica que foi destruído para a produção de soja, criação de gado naquele território. Então, você tem a retirada da floresta da floresta nativa, desses ambientes naturais, para a produção em sistemas de monocultivo, que deixam os solos cada vez mais fracos, perde a biodiversidade. E ainda tira aquela cobertura, né, original. Exatamente. E muitas vezes passa um tempo do ano entre safras, com o solo descoberto, causando todo o processo de erosão desse solo, com o sol, com o vento, com a própria chuva, né? Você tem a criação de gado bovino como uma escala gigantesca no Brasil, né, que se estima que você tem hoje já muito mais animais do que residentes, do que habitantes no Brasil. Então, o que é que isso significa dizer? Isso significa dizer que o modelo que a gente foi construindo de produção agroindustrial, ele foi, e aí eu estou colocando no Brasil, mas isso acontece também em outros países do mundo, né? Sim, sim. Então, quando você soma isso tudo, a gente acaba gerenciando ou tendo uma situação que é uma situação de esgotamento dos recursos hídricos, que é a disponibilidade de água. A gente acaba tendo um planeta mais quente, porque, só para a gente pegar uma coisa bem concreta, João, quando a gente está debaixo de uma árvore, tem ali uma coisa super agradável, né? Exato. A brisa e tal. Por quê? Porque o sol bate nas folhas da árvore e reflete para a atmosfera sem fazer com que a gente sinta o raio do sol, sem sentir o calor do sol. Se a gente não tem essa árvore, o sol bate de forma direta no solo e aquece o solo. Então, quando aquece o solo, imagina isso na escala do tamanho do Brasil, na escala do que é o planeta, dessas áreas que foram desmatadas, né, que foi suprimida essa vegetação, a gente vai ter, obviamente, um planeta mais quente, porque ele vai absorver mais a quantidade de energia do Sol, o calor do Sol. Então, isso tudo vai fazendo com que o planeta vá aquecendo, e a gente vai sentindo, os próprios agricultores, quando a gente conversa, né, diz que a roça está mais quente, né? Que o tempo de ficar na roça até meio-dia vai ficando mais difícil, porque de fato vai ficando mais aquecido. Então, esse 1,5 grau é um somatório de fatores, né, que levam a essa situação, vamos dizer assim, de insegurança ambiental e de extremos climáticos que impactam a vida das pessoas de várias formas. Alexandre, você hoje ocupa essa diretoria, né, de combate à desertificação do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, uma pasta que inclusive ganhou destaque nesse novo governo Lula, né? E, Alexandre, pensando nessas mudanças climáticas que a gente tanto está falando aqui, de uma forma tão didática você coloca esses exemplos, adorei. Combater desertificação também é combater fome, escassez, seca? Porque você usou uma palavra que eu acho que é fundamental aí, que não é acabar com essas coisas, é minimizar os impactos, né, Alexandre? Então, acho que a gente está vivendo um momento histórico também, e eu estou muito feliz de poder estar, vamos dizer assim, fazendo parte dessa história. Essa é a primeira vez que o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima tem um departamento de combate à desertificação, né? Então,
Eu diria, eu sou o primeiro diretor do Departamento de Combate à Desertificação desse ministério, o que para mim é uma honra, obviamente, e uma responsabilidade muito grande. Que feliz e que triste que a gente tem que estar num combate numa coisa sim, tão... isso também isso também é verdade, exato. Então, só para a gente ter uma ideia, João, e as pessoas que nos escutam entender isso, por exemplo, você imaginar toda a região, toda a área terrestre do planeta, 40% dessa área, ela é de terras secas, que são de terras subúmidas, secas, semiáridas ou áridas, né? Ou desérticas, ou seja, você tem 40% de todo esse território, ele está, como é que se diz assim, está composto dessas terras secas, que a gente chama de um modo geral. O nosso semiárido, por exemplo, compõe esses 40%, né? E claro, quando a gente está falando, o que é que causa a desertificação? Principalmente, as causas da desertificação são das práticas mal conduzidas e de manejo da nossa biodiversidade, da nossa floresta, da água, do próprio solo, né? Ou seja, a prática humana de manejar a caatinga, vamos pegar o nosso exemplo aí do semiárido, de planejar a caatinga, de manejar a caatinga, desmatando, de jogar água intensivamente, água do subsolo, que é uma água mais salina, vai gerando a degradação desse solo, deixando o solo exposto, sistemas de monocultivo, criação extensiva de gado, ou seja, essas práticas, de um modo geral, elas são práticas que geram e danificam o solo, elas degradam o solo, e a degradação do solo leva aos processos de desertificação. Mas, ao mesmo tempo, esse contexto das mudanças climáticas também tem afetado, porque você tem aumento da temperatura, você tem menos disponibilidade hídrica, e o regime de chuvas também muda, significa dizer que você também tem um tempo maior para a regeneração das plantas nativas que foram desmatadas, tudo gira em torno de um ciclo, porque isso, uma coisa alimenta a outra, né? E claro que se você tem solos degradados, solos inférteis, você também vai ter menos possibilidade de produção de alimentos. Então, se você tem menos disponibilidade de água, a gente também vai ter menos possibilidade de produção de alimentos. Então, é muito importante a gente entender que o processo de combate à desertificação, ele é um processo que requer uma atenção gigante, no sentido de pensar o enfrentamento às questões climáticas. Que são muitas ações, de fato, né? É uma roda gigante. É um ciclo, porque uma coisa leva a outra, que leva a outra. Porque, por exemplo, se você tem menos vegetação, se você tem menos água, se você tem solos mais degradados, você vai aquecer mais o planeta, e o aquecimento do planeta reduz a disponibilidade de chuvas, muda o regime, e você vai ter menos água, e isso vai... E aí tem que oferecer mais água, mas como é que a gente... Então você vai também ter menos comida, menos alimento disponível. Não é à toa que a gente, no Nordeste, viveu os grandes ciclos de imigração históricos por conta da fome, porque não se tinha políticas que assegurassem mecanismos, vamos dizer assim, da convivência com esse ambiente semiárido. Que eu acho que a gente mudou isso do primeiro governo do presidente Lula de 2003 para cá. Obviamente que teve esse período aí de 2019, 2016 até 2022, mas a gente teve um conjunto de políticas públicas criadas muitas vezes pela própria sociedade civil, adotadas pelo Estado como política de Estado, no sentido de contribuir para que a população pudesse ter as condições mínimas, né, de vivência nesse território. E o programa de cisternas é um dos maiores exemplos que a gente tem disso, que é um programa de adaptação, um programa que assegura a captação de água da chuva por um custo, pelo impacto dele, tem um custo muito barato para o Estado, e ao mesmo tempo cria as condições para a população viver com mais dignidade, né? Mas esse é apenas um exemplo de várias outras possibilidades que a gente tem no sentido de enfrentar essa agenda das mudanças climáticas e do combate à desertificação. É um pontinho nessa roda gigante que a gente vai vendo. No Dia Mundial da Alimentação temos muito que resolver em nosso país. A fome voltou na pandemia e precisa ser combatida, mas é preciso entender que alimentação e clima têm tudo a ver. Bom, agora a gente faz uma pausa, mas fica aí
que o nosso programa volta já. Você sabe o que é uma APP? APPs são áreas de proteção permanente, uma região que deve ser protegida para garantir que a natureza siga o seu curso, com o solo rico em nutrientes, água limpa e preservada, fauna e flora vivas, conectadas e diversas. As APPs estão em todo lugar. Nas serras e morros, em montanhas, às margens de nascentes de rios e riachos e também nas margens de lagos, barragens e açudes. E por que preservar as APPs? Proteger áreas como as nascentes garante um solo protegido e fértil, que alimenta a natureza local, aumenta a infiltração da água que chega em comunidades, micro-regiões e até grandes cidades e ainda serve de abrigo para os animais silvestres. Tá vendo? Proteger as nascentes é proteger a vida. Proteja as nascentes. Salve os mananciais. Uma campanha do Centro Sabiá em defesa das áreas de proteção permanente. Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Alexandre Henrique Pires. Hoje, nosso assunto é alimentação, fome e as mudanças climáticas. Alexandre, o cenário é desafiador, né? Mas aí também entra a importância dessas ações governamentais, planos de governo e programas de alimentação, mitigação ao clima extremo. Tivemos a volta de alguns importantes desde a volta do governo Lula. E aí a gente vai ver o PNAE, PAA, tanta coisa de alimentação que tem sido feita. E o que é isso, Alexandre? O que tem sido feito para desfazer o mal feito do governo anterior? Então, João, a gente pode citar, por exemplo, a volta, eu acho que você foi citando aí, de um conjunto de políticas e de programas do governo, como o Programa de Aquisição de Alimentos, né, o PAA. O PAA é um programa, assim, vamos dizer, eu sempre digo que é um dos programas mais eficientes, mais emblemáticos do que significa combater a fome no Brasil, porque ele une duas pontas desse grande território, né? Dois sujeitos políticos do nosso país, que são os agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais, que estão produzindo alimentos, e alimentos não de forma saudável, né? Que não são commodities, são comida mesmo que a gente bota na mesa, e o programa, na outra ponta, leva essa alimentação para a população que está em situação de vulnerabilidade alimentar, que está em situação de fome, que normalmente estão nos grandes centros urbanos, né, nas cidades. Eu até relativizo isso, que talvez não seja assim tão nos grandes centros, porque a gente tem cidades de médio e pequeno porte no interior do Brasil, aonde a situação da fome também já é presente. E aí, só para se ter uma ideia do volume de recursos do programa de aquisição de alimentos do PA nesse último período, já nesse governo do presidente Lula, a gente teve aí um aumento significativo, saindo de 4% para 18% de projetos apresentados por povos indígenas e povos e comunidades tradicionais. A gente tem aí, por exemplo, só no estado do Maranhão, 30% dos projetos são de comunidades quilombolas. A gente tem, dentro dos agricultores fornecedores dessa produção, 70% são mulheres, o que significa dizer uma participação das mulheres também na gestão dessa biodiversidade, dessa produção de alimentos. E muito importante. 50% desses projetos são da região nordeste do Brasil, o que significa dizer, de fato, que aqueles 1.700.000 estabelecimentos da agricultura familiar que estão na região são estabelecimentos que estão produzindo comida e estão colocando essa comida na mesa dos brasileiros e brasileiras. E o programa de aquisição de alimentos é isso. O programa de cisterna volta agora com um investimento de aproximadamente 500 milhões de reais. São mais de 55 mil famílias que vão ser beneficiadas com as cisternas de primeira água, a cisterna de segunda asa, e a ASA deve lançar aí nos próximos meses, talvez agora em outubro e novembro, a retomada do programa de cisternas. Então, acho que isso é um retorno super importante. Eu acho que a gente também tem, aqui no Ministério do Meio Ambiente, a retomada de um conjunto de políticas socioambientais,
como o Programa Bolsa Verde, que atende principalmente hoje as populações extrativistas da região norte do Brasil, mas tende-se a se estender esse programa para outras regiões do país. Então, assim, a gente tem um conjunto de políticas e de iniciativas que certamente vão contribuir para ampliar a atividade produtiva e, ao mesmo tempo, para que a gente consiga conter esse processo da emergência climática. E aqui eu quero fazer um registro muito importante na história das voltas das políticas. A gente aqui no Departamento de Combate à Desertificação, nós estamos retomando um projeto que foi construído lá atrás e que ficou parado nesses últimos 4 anos, que é o projeto Redeser, e nele tem uma agenda super importante, que é a agenda dos sistemas agroflorestais. Da agrofloresta, que o Centro Sabiá foi uma das organizações pioneiras no Brasil, né, no mundo agroecológico, das ONGs, foi uma das organizações pioneiras em acreditar nessa estratégia, nessa tecnologia social que é o sistema agroflorestal, como uma prática para a produção de alimentos, para quem precisa, obviamente, mas também para recompor a biodiversidade do ambiente, em fazer o enfrentamento à emergência climática. No microclima, né? Tanta criar coisa de um microclima, retomar, porque os sistemas agroflorestais contribuem de forma gigante. Ainda ontem eu dizia isso aqui numa reunião que eu participava, porque a agrofloresta contribui para a produção de alimentos, recompõe a nossa floresta, traz nossa biodiversidade de volta, ajuda na recuperação e infiltração, reabastecimento das águas dos lençóis freáticos, ou seja, fertiliza os nossos solos, recupera os nossos solos. Então os sistemas agroflorestais são uma agenda fundamental para esse enfrentamento à agenda climática e, de forma especial, que eu queria fazer esse destaque para essa nossa ação também de combate à desertificação, né? Então isso é uma coisa super positiva. Não é? E aí, Alexandre, nessa fala que você traz, você trouxe tanta participação, né? Povos indígenas, mulheres, o próprio Nordeste como um todo, né? Alexandre, eu até te pergunto qual a importância dessa participação de tantas frentes nesse enfrentamento, tanto à desertificação, mas também às mudanças do clima, à fome. Então, eu, obviamente, passei aí 22 anos no Centro Sabiá, na sociedade civil, estou hoje no governo, mas carrego comigo o entendimento de que não há processo de saída ou não há caminho de saída desse conjunto de crises que a gente vive, tanto do ponto de vista ambiental, como alimentar, como a crise do emprego, né, da geração de renda, das desigualdades que a gente vive no mundo, se a gente não envolver as pessoas no processo de saída, na construção do caminho de saída. Isso é uma perspectiva que eu entendo que ela é chave para o que a gente quer construir. Então, ter as pessoas, né, os grupos vulnerabilizados, criar condições para que esses grupos possam participar dos processos da construção dessas saídas é fundamental. E aí eu quero aqui fazer um registro de algo que a ministra Marina tem nos chamado muita atenção no conjunto das falas públicas dela, mas também no diálogo com a sua equipe aqui no Ministério, é que a ministra Marina sempre coloca no sentido de que, bom, nós temos um conjunto de crises, mas a gente também tem um passivo ambiental gigante, de terras degradadas, florestas destruídas, queimadas ou desmatadas, cursos d'água, como é o caso das nossas bacias hidrográficas, dos nossos rios completamente destruídos, né? Então, uma saída, que de certa forma é assim que ela apresenta, mas eu estou colocando aqui com as minhas palavras, a gente poderia ter um grande projeto, e eu acho que o caminho que está sendo construído também dentro do governo federal pode apontar para isso. A gente poderia ter uma grande saída, que seria uma saída de entender que a restauração ambiental, a recuperação do meio ambiente, recuperação do solo, das florestas, das nossas fontes hídricas, poderia ser uma grande agenda
para a geração de emprego, dinamização da renda nos territórios, e a gente ter como resultado disso a produção e o acesso de alimentos saudáveis pela população e também os serviços ecossistêmicos que a gente poderia ter. Quando eu estou dizendo serviço ecossistêmico, eu estou dizendo floresta em pé, biodiversidade restaurada, água nas nascentes e nos nossos rios, ou seja, tudo de forma retomando um pouco aquilo que nós tínhamos originalmente. Porque você imagina, João, para recuperar a bacia hidrográfica do Pajeú, vou pegar aqui o exemplo do Pajeú, ninguém sabe por quê, né? Recuperar a bacia hidrográfica do Rio Pajeú. Você imagina quantos, são 24 municípios que estão na bacia, o quanto a gente precisaria de coleta de sementes, produção de mudas, colocar as mudas em campo, fazer cercamento das áreas, fazer a manutenção dessa vegetação, dessas plantas recuperadas, né? Ou seja, fazer isso com sistemas agroflorestais. Isso geraria muita mão de obra, requeriria muita mão de obra, consequentemente, dinamizaria os processos econômicos, né, das economias desse território, e ao mesmo tempo a gente teria no final disso a oferta de alimentos saudáveis, o ambiente hídrico recuperado, teria o que a nossa diretora aqui, Yara, chama de a cidadania hídrica reconhecida, e ao mesmo tempo a gente estaria também enfrentando o contexto das mudanças climáticas de forma um pouco mais articulados, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar que a participação ela é fundamental, mas é importante a gente entender que o momento que a gente vive ele também pode ser uma oportunidade a depender daquilo que a gente construa para fazer esse enfrentamento. É muita esperança. E dá vontade. Muito bem. Como a nossa conversa está chegando ao fim, Alexandre, eu trago aquele quadro, que é o quadro que você já conhece muito bem. Acho que é o convidado que mais conhece, o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast, onde o convidado traz seus pontos finais e mete o bico na questão. Alexandre, pensando nessa data, né, o Dia Mundial da Alimentação, combate à desertificação, tantas conversas que tivemos aqui de uma reestruturação, eu te pergunto, ainda dentro desse tema, né, da participação social das pessoas nessa reestruturação, quem mais é afetado pela crise climática, pela fome, não pode ser, claro, aqueles que devem resolver tudo, né? Precisamos de mudanças estruturais, governamentais, mas também no mundo. Pergunta de milhões. Isso é possível? Mete o bico. Isso é possível. E se você for atrás de algum outro mete o bico lá atrás, você vai encontrar uma fala minha que eu vou refazer ela aqui. Eu acho que nós não temos saída desse processo se não for pelos agricultores e agricultoras, familiares, camponeses e camponesas, pelas comunidades tradicionais quilombolas, indígenas, ribeirinhos, pelas comunidades extrativistas. A saída para o conjunto de crises que a gente vive, de fato, estão com essa população, com a forma, com o modo de vida, com a forma de manejo dessa biodiversidade. Agora, e eu tenho dito que diante dessa crise, é isso que você vai encontrar lá atrás de uma fala minha, diante desse contexto de crise, esse grupo com o que eu acabei de falar, de agricultores e agricultoras familiares, camponeses, né, criadores de animais, né, tem uma grande oportunidade que é, de fato, valorizar suas práticas, investir na produção de alimentos, porque quem vai suprir a necessidade alimentar da população que vive em situação de fome no Brasil e no mundo é a agricultura camponesa. Então, fazer o enfrentamento à agenda climática, fazer o enfrentamento à desertificação dos nossos solos e a essa crise que a gente vive de fome, de emprego, de geração de renda, se dá também através da produção de alimentos saudáveis. Então, eu acho que isso a agricultura familiar e a agroecologia já mostraram que é extremamente possível, basta que os governos façam os investimentos, e eu acho que o movimento que a gente tem feito hoje no governo federal é exatamente de valorizar essas práticas, de buscar criar as condições
de recursos, projetos e iniciativas e das próprias políticas que incentivem esse tipo de prática para que a gente possa sair dessa situação de crises que a gente vive. Então é isso. Que maravilha, Alexandre, muito obrigado por mais uma participação aqui, que venham mais. Infelizmente, o nosso tempo da entrevista está acabando. Tem algum recado para deixar para quem está nos ouvindo do campo, da cidade, do mundo? Gente, eu que agradeço, João, pela oportunidade de mais uma vez participar do programa. É sempre uma alegria enorme. Eu estou morrendo de saudades daí, porque viver aqui em Brasília tem seus lados positivos, mas também ficar longe da família, dos amigos, não é fácil. Mas assim, eu quero só deixar como um recado do compromisso nosso aqui dentro do Departamento de Combate à Desertificação, do Ministério do Meio Ambiente, do compromisso de que a gente está aqui com muitas dificuldades, porque o governo também... Hoje, esse ano de 2023, ainda lida com o orçamento do que foi deixado do governo passado, então tem muitos limites, mas que o nosso esforço tem sido um esforço de buscar interfaces com os vários ministérios para que essa agenda da convivência com o semiárido, da agroecologia, do fortalecimento das comunidades tradicionais e da agricultura camponesa seja visibilizada, tenha as condições para que a gente consiga avançar e melhorar na condição de vida das pessoas. Essa é a missão. Então tá aí. Muito obrigado, viu, Alexandre? Gente, hoje eu conversei com Alexandre Henrique Pires, educador popular, biólogo, diretor de combate à desertificação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Cantos do Sabiá, o nosso podcast semanal. Toda semana estamos aqui. E você também está? Se não estiver ainda, segue a gente. Receba toda semana não um, mas 2 podcasts no seu Spotify. 2 podcasts sobre agricultura familiar, agroecologia, sustentabilidade, políticas públicas de comida de verdade. Então, segue a gente aí. Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução minha, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.